essa lição que o Palmeiras deixou, o Flamengo deve seguir, até porque tem recursos para isso. Claro, com certeza. Bom, pessoal, o campeão da Florida Cup, o meia Diego, fez uma postagem nas redes sociais que animou os torcedores do rubro-negro. A postagem foi no Instagram, ele postou uma foto, a gente está vendo aí, olha, recebendo um troféu da competição das mãos do Zico com a legenda, abre aspas, que essa temporada termine como começou, com um sorriso no rosto e um troféu na mão, fecha aspas. Será que é um sinal de que o jogador vai ficar no clube? Paulo Lima e Flávio Gomes. Olha, a informação que eu já trouxe aqui na semana passada é que o projeto do Orlando City está na mão dele e ele é o responsável por decidir a sua permanência no Flamengo ou a sua saída do clube. Ainda não, ele deixou esse post aí exatamente isso, né? Porque deixou ali uma aspas, ou seja, uma entrelinha para poder definir o que vai ser feito na carreira dele. Hoje, inclusive, conversei com uma pessoa que está envolvida no projeto, não está fechado ainda. A ausência dele no Flamengo, ou a contratação no Orlando City, e a permanência dele deve se decidir nas próximas 48 horas. Está voltando ao Rio de Janeiro e a informação que se tem é exatamente isso. O Flamengo oferece aquilo que já colocou na mesa para ele, e ele tem o projeto de 3 anos no Orlando City, e o Diego, com o seu pai e a família, é que vão decidir. Em princípio, o caminho é permanecer aqui, mas não está essa é a tendência, Paulo Lima. A decisão dele ainda. Essa é a tendência. A informação que ganhou muita força no final de semana, e tem muito peso o Abel nisso tudo, né? Conversas que os dois tiveram lá na Flórida, e o Abel, inclusive, revelou isso ontem nessa mesma entrevista coletiva que a gente reproduziu há pouco, que ficou impressionado. A expressão do Abel é essa, impressionado com a conduta, com a postura profissional do Diego. A informação é de que o Diego aceitou a proposta do Flamengo. Vai renovar até o fim de 2020 e o Orlando City vai buscar outra alternativa. O projeto existia, 3 anos de contrato do Orlando para o Diego, mas essa é a tendência. Vai ficar o Diego, que foi o capitão do time na Florida Cup. O Diego já havia tido uma conduta exemplar no final do ano passado, quando aconteceu o episódio com o Diego Alves, né, que foi para o banco, não aceitou, agora voltou a jogar e tal, não sei o quê, mas enfim, o Diego não, aceitou o banco na boa, não teve estresse, é um cara muito profissional. Respeitou o momento. Atuou na Europa muitos anos, sabe que na Europa as coisas são assim também, eu acho que isso amadurece muito o jogador, e para esse projeto do Flamengo de ganhar tudo, né, ou pelo menos tentar ganhar tudo, um jogador como o Diego é muito importante. Claro. E eu acho que se ele optar por Orlando City, ele vai cair na periferia do futebol. Ele desaparece do futebol, do mainstream do futebol mundial, né? O futebol dos Estados Unidos, ele tem uma boa média de público, é bem organizadinho, é bacana, tal, não sei o que lá, mas não é protagonista do mundo. É um futebol para fim de carreira, né? E aí é uma opção dele. Ou vai morar lá perto do Mickey e do Pateta, ou continua O problema todo são os 3 anos de contrato para dar tranquilidade a ele, entendeu? Só isso, Flavinho, isso que é o projeto. Eu acho que esses caras já têm tranquilidade. Eu concordo com você. Sinceramente. Mas acho que ele tem lenha para queimar ainda em alto nível, né? E o futebol americano não é exatamente o futebol chinês, que o cara entra numa bolada daquelas que ele não vai ganhar em lugar nenhum no mundo. O futebol americano tem teto salarial. Tem os impostos. Tem impostos. Então não é esse paraíso financeiro, né? Eu, sinceramente, claro, o jogador tem direito de fazer o que ele bem entender. Mas para um cara que não é velho, o Diego é jovem ainda, tem ambições no futebol brasileiro e tudo mais, E o projeto do Flamengo é um projeto inédito na vida dele. Exato, o momento de estar no Flamengo é agora. Exato, é um projeto inédito na vida dele. Para estar no Flamengo. O Flavinho e Jackson e Luciano, quando eu falei, o Flamengo está voltando, ele está voltando sim, mas não hoje. É claro que o Flamengo hoje faz um jogo-treino lá, né, contra a Universidade da Flórida. Folgou ontem, hoje treina, amanhã faz um jogo-treino contra um time local e viaja à noite. Quarta-feira chega ao Brasil, já de folga. E a representação na quinta-feira. Exatamente, pela conquista, por esse contratinho, é mais uma maneira de ficar lá mais um dia, expondo a sua marca, e mais ou menos isso. O Flamengo, então, está de volta só na quarta-feira ao Rio de Janeiro. Tem 33 anos o Diego e passa muito, claro, por essa tranquilidade que ele quer, de ter um contrato um pouco mais longo, e principalmente, penso eu, de repente ser ainda mais... Ele é ídolo do Flamengo?
Não. Já é, não. Não. Né? De ser ídolo no Flamengo. Não. Porque ele é bicampeão brasileiro com o Santos, lá no começo, ainda garoto da Vila, com o Robinho, aquele time de 2002, 2004. Mas imagine pro Diego, um cara que, poxa vida, tá chegando aí, já tá na casa dos 30, né? Sim. Ele conseguir ganhar títulos com a camisa do Flamengo. O projeto do Flamengo né? é que é ambicioso, ele Lacra, tem que fazer parte desse projeto. Essa é a questão. O X da questão é exatamente isso. O projeto do Flamengo é um projeto vitorioso, que tende a ser vitorioso, ninguém garante, que às vezes você monta um grande time que não vai a lugar nenhum. Sim. O Flamengo está montando um time forte para isso, né? Tá só no papel. No jogo a gente ainda não viu, né? Lembrar que perdeu o Paquetá, que era um jogador de excelência, né? Consequentemente está repondo com a Arrascaeta, traz o Rodrigo Caio para reforçar a zaga, traz aí o próprio Gabriel para jogar no comando do ataque, tem uma expectativa do Rafinha, que também está em negociação bem adiantada com o Flamengo, reforça muito mais o Jorge, que pode ser titular da lateral esquerda, ou seja, você vai abandonar um projeto de possíveis conquistas de títulos nacionais e intercontinentais por um projeto de estabilidade para sua família. Como eu disse, repito, está na mão do Diego, ele que decide, mas a tendência é realmente ficar aqui no Rio e ficar no Flamengo. Eu estou olhando aqui a primeira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, começa no sábado, né, com os jogos do Grupo B, e tem Madureira e Vasco, Fluminense, Volta Redonda, Portuguesa e Americano. Os jogos do Grupo C acontecem no domingo, Flamengo estreando 5 da tarde no Maracanã contra o Bangu. O Botafogo joga às 7 da noite do domingo, fora de casa contra a Cabo Friense. O jogo vai ser no Mocerzão, em Macaé. E o Boa Vista, olha, o Boa Vista é um projeto bacana, hein? Boa Vista vai enfrentar o Resende, só pra gente não deixar passar batido aqui. Boa Vista teve evento, inclusive, para apresentar novo uniforme, com show, o cara comprava ingresso, tinha direito a acompanhar a apresentação dos uniformes, show de dupla sertaneja, tudo isso em Saquarema. Eu acho bacana quando esses clubes regionais, né, dessas localidades, eles se mobilizam e trazem a população. Por quê, Paulo Lima? A gente viu na primeira fase do Campeonato Estadual aquele grupo, né, que qualificou Resende Americano para a Taça Guanabara, média de público baixíssima. E aí o Goitacás, né, foi o time que botou mais público e acabou sendo lanterninha do grupo. O América também não conseguiu, E, gente, né? os clubes precisam também, esses clubes pequenos, não adianta só ficar na bengala, Flávio. Ah, mas, poxa, não tem público. Mas esses clubes, eles já conhecem o calendário muito antes da competição começar. Eles podem se mobilizar para ajeitar o seu próprio estádio. Tem estádio hoje que não tem condições de receber jogos. E não dá para dizer simplesmente que eles não têm dinheiro. Porque hoje, o contrato de televisão... Tem clube aí, inclusive, eu estou falando dos pequenos, hein? Que só para entrar em campo fatura 580 mil reais. Quer dizer, tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Né? Os grandes pequenos do Rio, esses meio que sucumbiram, né? São Cristóvão, Olaria, Bom Sucesso, Madureira. O Madureira está jogando ainda. O América, infelizmente, é uma tristeza, o América não está entre os maiores times do Rio. O Bangu já fez final de campeonato. 85? De campeonato brasileiro. Carioca. Brasileiro. Esse Flamengo e Bangu aí reproduz, acho que a final de 1960, é isso? Isso. 60 foi a América. 66. 66. Bangu campeão estadual. Isso. Então, o Bangu tem uma enorme tradição. É um clube bacana, aquela camisa vermelha e branca né, tem história. Então, eu tô com o Galheiros, eu acho que os times... Eu não sou dos que atacam o campeonato estadual, não. Eu gosto do campeonato estadual, acho que são importantes, essenciais para a sobrevivência do futebol, do futebol brasileiro, porque